Olá, meus queridos! Começamos um novo módulo hoje. Vamos falar sobre a taxonomia, a classificação dos seres vivos. A taxonomia permite organizar os seres vivos em táxons. A primeira ideia de classificação veio de Aristóteles, no século IV a.C. Essa classificação, hoje, nós vemos como uma classificação artificial. Ele só observava aspectos da reprodução, ou ter ou não ter sangue vermelho. Nos séculos 17 e 18, médicos, botânicos e zoólogos começaram com novas classificações, levando em consideração características anatômicas e a ancestralidade. Um dos grandes nomes foi Carl von Linné, ou Linneu, de uma forma aportuguesada. Esse cientista criou uma taxonomia usada até hoje, uma classificação natural. Vamos dar uma olhada nas regras criadas por ele. A primeira regra era a língua adotada ser o latim, porque é uma língua usada por todas as pessoas que tinham acesso à educação na época. Mas é uma língua morta, ou seja, não era língua oficial de nenhum país, o que garantia que a língua não teria nenhuma modificação e pôde ser um padrão mundial. Ele criou também uma escala que divide os seres vivos em 7 níveis: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino é o grupo mais abrangente. Nós temos 5 reinos principais: o reino Monera, onde são colocadas bactérias; o reino Protista, onde são colocados os protozoários e as algas; o reino Plantae, onde são colocadas as plantas; o reino Fungi, onde são colocados os fungos; e o reino Animalia, onde são colocados todos os animais. Precisamos lembrar que dizemos que 2 indivíduos pertencem à mesma espécie quando possuem a capacidade de cruzar entre eles e produzir descendentes férteis. É o caso do cão e da cadela, que possuem a capacidade de gerar filhotes férteis. Mas o mesmo não aconteceria entre um lobo e uma cadela. Algumas espécies conseguem ainda reproduzir com uma espécie diferente, mas seus descendentes não herdam essa capacidade. Um exemplo muito conhecido é o cruzamento de uma égua com um jumento, que produzem mulas ou burros, uma espécie diferente das genitoras, mas que são estéreis. Outra coisa que precisa ser dita sobre as espécies é que damos o seu nome obedecendo a certos critérios. O nome pode vir das mais variadas fontes, como o nome do cientista que descobriu a espécie, do seu habitat ou de uma característica. Mas, independente da inspiração, as regras serão sempre as mesmas, as quais foram propostas também por Linné. Deverá ser escrito em latim e composto por 2 palavras, sendo a primeira o gênero e escrito com letra maiúscula, e o segundo nome, o da espécie, escrito com letra minúscula. O nome científico sempre será destacado do texto, sublinhado se for manuscrito. Então fica a dica para testes, provas, trabalhos. Ou em itálico se for digitado. O cladograma é a forma de interpretação gráfica da genealogia, ou seja, da árvore genealógica. Em ramos, temos uma linhagem ancestral, a partir do momento que esse ser gera outros tipos de espécie, nós dizemos que ocorreu um evento de especiação,
ou seja, a especiação é a ramificação de um ramo primitivo em novas espécies. Podem existir vários eventos de especiação em um cladograma. Chaves dicotômicas são as chaves que permitem duas entradas para a identificação da espécie. Ao construir e analisar uma chave, precisamos ficar atento às características que diferem um ser do outro. Veja esse exemplo de chave dicotômica para a identificação dos reinos dos seres vivos. Então, nós temos uma bactéria e queremos saber a que reino pertence. Então, vamos para o passo 1. Corpo constituído por uma só célula. Nós vamos para o passo 2. Corpo constituído por mais de uma célula. Iremos ao passo 3. Mas nós sabemos que bactéria é unicelular. Então, vamos para o passo 2. Passo 2. Células com núcleo, reino protista. Células sem núcleo, reino monera. Bactérias são seres procariotos, ou seja, sem núcleo. Então, pertencem ao reino monera. Bom, queridos, assim nós finalizamos nossa aula sobre taxonomia. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui sempre que necessário. Nos vemos nas nossas aulas online.